Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de SunnyB de Rede Básica. Nessa aula, nós vamos abordar o tema de parâmetros de projeto e como vocês podem alterá-los utilizando a planilha de cálculo Rede Básica. Recordando a aula anterior, nós importamos os dados do traçado feito no QGIS, para a planilha import QGIS, e carregamos ele na planilha Rede Básica, que é a planilha de cálculos mesmo, utilizando o botão Carregar Rede Básica, que seria a opção 4 da aba Inícios. Então, avançamos agora para a aba Parâmetros. Aqui na aba Parâmetros, nós vamos seguir a mesma lógica já dita no vídeo anterior e alterar os espaços em amarelo, que são os espaços onde nós vamos dar as entradas de valores. Então, eles não possuem fórmulas, mas eles influenciam no cálculo e nas verificações hidráulicas. Primeiramente, vamos digitar aqui o nome da cidade. Vou botar projeto de rede coletora de esgoto, microsistema A, B e C. Você pode botar o nome do autor e a data do projeto. Então, já é dia 20/9/2020. Bom, iniciando aqui nos parâmetros, a gente tem a primeira parte dos parâmetros que seria a alimentação da população, taxa de ocupação, quantidade de residências ou número de ligações, sendo que quantidade de residência ele vai fazer a conta se você informar a população e a taxa de ocupação do projeto. Como a gente já fez algum exemplo do cálculo das unidades de contribuição no módulo 3, nesse projeto nós vamos considerar aqui 4 habitantes por domicílio. Então é só selecionar a célula que eu quero alterar, botar o valor, eu posso apertar Enter, ele já salvou aqui o valor. E, como dito, nós não vamos trabalhar com a contribuição de esgoto linear ou distribuída. Então esse é o campo em que nós vamos informar isso. Então a gente pode botar sim, aí ele vai fazer a conta de vazão, distribuir a vazão da população ao longo da rede, ou não, que é o nosso caso, a gente vai utilizar as vazões lançadas através das unidades de contribuição. E o consumo per capita, adotado no projeto, que é de 150 litros habitante dia. Então aqui, com esses dados básicos que a gente alimentou, ele já está fazendo a conta da vazão equivalente para uma família, ou seja, aquela vazão que a gente calculou para um lote do projeto, chegando ao mesmo resultado que nós obtivemos, 0,01 litros por segundo. Ou seja, 1.000 famílias vão ter uma vazão equivalente a 10 litros por segundo. Esse tipo de grandeza é bom a gente ter em mente durante o projeto, para a gente saber se tem alguma coisa estranha no cálculo de vazões, ou para que a gente possa, por exemplo, calcular uma vazão concentrada. No caso, a gente fez uma escola, então a gente considerou uma escola e a gente sabia mais ou menos qual é a vazão de uma unidade de contribuição. Então a gente consegue fazer aquelas contas. Bom, seguindo aqui então, eu não preciso informar a população, já que eu não estou trabalhando com a contribuição distribuída. Se eu estivesse trabalhando com ela, aí eu obrigatoriamente teria que informar a população de início e fim de plano. Como a gente fez a contagem de lotes, é uma contagem de população indireta. Aqui a gente possui alguns valores de referência quanto às unidades de contribuição pontuais ou as unidades de contribuição padrão. A gente tem a quantidade de lotes para fim e início de plano, então 17.000 lotes para final de plano, 3.293 para início de plano. E essa diferença se dá principalmente porque nessa zona do projeto, onde a gente possui aquele condomínio, e nele consideramos uma vazão concentrada que vai ser lançada no futuro, como a gente pode ver na imagem aérea do satélite aqui, esse condomínio já está em implantação, mas se a gente selecionar na camada blocks essa vazão, essa unidade de contribuição, nós temos 12.000 lotes para o fim de plano e apenas 500 para início de plano. Mas isso foi feito justamente para a gente ter um exemplo de uma rede onde no futuro a gente vai ter uma vazão
uma contribuição de esgoto muito grande, então a gente tem que ter um diâmetro grande para o futuro, mas no início a gente vai ter uma vazão muito menor. E nisso a gente tem que garantir o bom funcionamento da rede, observando o parâmetro de tensão trativa, que a gente vai ver na planilha de cálculo. Então, basicamente, essa discrepância e esse valor tão grande é por causa desse exemplo aqui que a gente adotou no condomínio. Bom, voltando aqui na planilha de cálculo, então, a gente tem as vazões de referência também, que seria aquele 0,01 litros por segundo, que é a vazão máxima para uma família ou uma unidade de contribuição. A gente tem a média também em litros dia. Mais embaixo, onde a gente já trabalhou a opção de trabalhar com a contribuição distribuída ou concentrada. Então, a gente está trabalhando não, quer dizer que a gente não vai trabalhar com a vazão distribuída. Caso a gente coloque sim, ele vai fazer a conta de vazão distribuída, desde que a gente informe a população. Então, ele vai pegar a população, vai calcular a vazão de esgoto referente àquela população, com os outros parâmetros aqui abaixo, e vai dividir ao longo da rede, mas se a gente tiver lançamentos de unidades de contribuição, por exemplo, a unidade de contribuição desse condomínio, então a gente pode não ter todas essas unidades de contribuição, a gente não alimentou esses valores de quadro, mas a gente tem uma aqui em um ponto só. Então, trabalhando com sim, ele não desconsidera as unidades de contribuição que foram lançadas. Então ele vai considerar aquele condomínio ali, tanto para início quanto para fim de plano. Vai fazer uma soma dessas vazões. Aqui a gente tem mais outros parâmetros, que seria o consumo per capita. A gente está adotando 150, coeficiente de vazão máxima horário e máxima diário, 1.2 e 1.5 respectivamente. Coeficiente de retorno, ou seja, quanto da água consumida retorna para a rede de esgoto. Então, estamos considerando 80% aqui, 0,8. Tudo isso que está em amarelo pode ser alterado, só para lembrar. Taxa de infiltração, 0,01 litros por segundo por quilômetro. A gente está adotando nesse projeto. Tensão trativa média mínima. Então, a nossa tensão trativa mínima que a gente vai adotar nesse projeto é de 1 Pascal. Então, qualquer trecho com menos de 1 Pascal de tensão trativa, é preciso fazer um ajuste para garantir o bom escoamento da rede coletora. Vazão mínima, 1,5 litros por segundo. Então, sempre que a gente tiver uma vazão menor do que essa, a gente vai adotar a mínima para todos os trechos. Lâmina máxima, para um diâmetro menor do que 150, a gente está trabalhando com 50%. E a lâmina máxima, para diâmetros a partir de 150 milímetros, 75%. Isso aqui deveria estar em amarelo. Então, 75%, o máximo de capacidade da tubulação que a gente vai adotar para diâmetros acima de 150 milímetros. Diâmetro, então o diâmetro mínimo para esse projeto é 150 milímetros, ou seja, essa taxa de 50% para diâmetros menores que 150, nesse projeto a gente não vai adotar. A gente poderia colocar 100 milímetros aqui, mas vamos deixar o 150, que é o mais usual. Aqui a gente adota a declividade mínima por faixa de diâmetro da tubulação, então até 150 milímetros, 0,0045 metros por metro, né? Ou por cento. Diâmetros até 200, 0,004. E a partir dos 250, de 250 para cima, 0,0035. Isso também pode ser ajustado. Profundidade mínima e recobrimento mínimo, né? Tanto para a rua quanto para a calçada. Eu também expliquei para vocês que a gente tem um auxiliar que diz se a nossa rede foi traçada considerando que ela está na calçada ou na rua, então isso aqui vai influenciar justamente naquilo. Na rua a gente vai adotar 90 centímetros mínimo de recobrimento, então a profundidade seria recobrimento mais o diâmetro, e para a calçada o recobrimento mínimo de 0,65 metros, ou 65 centímetros. O tipo preferencial de dispositivo de inspeção nos trechos iniciais da rede. Aqui, por enquanto, está desabilitado. Numa próxima versão da planilha, a gente vai poder adotar TIL. Então, a gente começa a rede adotando TIL, mas no caso a gente está adotando as caixas de inspeção mesmo, ou PV. O degrau máximo antes de ser adotado um tubo de queda. Ou seja, da altura da tubulação de chegada até o fundo do PV, qual o máximo que a gente vai adotar degrau. Então, até 50 centímetros é adotado o degrau.
a partir de 50 centímetros já é adotado um tubo de queda para evitar problemas de desgaste ou outros problemas de escoamento. E aqui o desnível mínimo, onde a gente pode adotar sempre algum valor entre a tubulação de chegada e de saída, aprofundando um pouco o fundo da caixa de inspeção do PV. Nesse caso nós vamos considerar 0. E aqui a gente tem o catálogo de tubos e de dispositivos de inspeção. Sempre na ordem crescente, o diâmetro da tubulação, o material adotado para cada um dos diâmetros, o Manning sugerido, o coeficiente de Manning, que vai ser o coeficiente de rugosidade, sugerido para os materiais aqui, e o adotado. Então a gente está adotando 0.013 por segurança, mas o sugerido, se a gente for olhar os catálogos de materiais, para PVC ou para os materiais plásticos, 0.010. E aqui eu posso alterar também, por exemplo, para PEAD, e eu tenho outros materiais para os outros diâmetros. Eu posso adotar ferro e assim por diante. Como que eu altero os valores do catálogo de tubos? Ou seja, eu posso incluir ou excluir diâmetros aqui. E a mesma coisa para os dispositivos de inspeção. Então eu tenho os tipos de dispositivo de inspeção. Seria uma caixa de diâmetro 60, um PV de diâmetro 80. E eu tenho aqui as características que esse dispositivo de inspeção aceita. Então ele pode ter uma profundidade máxima de 1,30 m e o diâmetro máximo de tubulação que chega nele ou que sai dele é de 150 milímetros. Acima disso, ou seja, mais do que 150 milímetros ou mais do que a profundidade de 1,30 m, ele já vai para um PV de 80, que suporta até 1,80 m e 400 milímetros de diâmetro. Esses catálogos eles podem ser ajustados através da aba A7. Então, se eu for aqui na aba 7, tudo que está em amarelo eu também posso mexer. Sigo a mesma lógica. O que eu posso alterar? Posso alterar o nome do material. Então, eu tenho aqui outro, por exemplo. Eu posso escrever um material novo, dar um nome genérico de novo, então ele já vai mudar. E aqui eu escolho qual é o valor do Manning desse material novo, 0.012, por exemplo. E aqui eu estou dizendo que para os diâmetros de 400, 500, 600, 700 e 800, eu posso adotar esse material novo. Se eu botar 0 aqui, ele não vai poder adotar para esses diâmetros específicos. Mesma coisa para os dispositivos de inspeção. Eu posso mudar tanto o nome deles, que vai ser exibido depois no QGIS esse nome. Posso alterar isso. E também posso alterar as características dos PVs, profundidade máxima e diâmetro. A gente tem umas regras importantes aqui. Os diâmetros sempre tem que ser do menor para o maior. Então se a gente for incluir um diâmetro novo aqui, 650, por exemplo, ele não pode vir aqui, não pode vir antes do de 500. Vou manter o de 600. E a gente não pode adicionar linhas, então a gente tem que trabalhar com esse número de linhas. A gente tem 14 diâmetros disponíveis no máximo. E aqui para os dispositivos de inspeção, sempre também trabalhar da menor profundidade e diâmetro para a maior. Então começo com as caixas de inspeção ou PVs que suportam uma profundidade menor e um diâmetro menor e vou sempre aumentando de cima para baixo. Então os valores alterados aqui vão ir automaticamente. Vamos ver aqui se eu consigo adotar o material novo aqui, por exemplo. Eu adotei o novo, ele já vai mostrar o Manning sugerido aqui para mim. Vou voltar para o PAD. E esses são basicamente os parâmetros que nós podemos alterar para fazer o nosso projeto. Então, tudo personalizado. É possível adotar parâmetros para diversos países, diversas localidades e garantir o bom funcionamento da planilha. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida vocês podem utilizar o portal do curso.